Você acha que é boa tarde, né? Não sei. Enfim. Essa apresentação é muito rápida, na verdade, só para a gente fazer uma contextualização desse processo. É um processo longo de discussão também. E a ideia é que vocês possam ter uma ideia. Discutimos com todos os diretores também essa norma, então eu acho que vai ser rápido, só para a gente ter uma contextualização. Bem, então a norma trata do registro de terapias avançadas de origem humana e da outras providências. Esse é um processo, eu vou me abster dos conceitos, porque a gente já vem discutindo esses conceitos em outras normativas muito próximas, mas, de qualquer forma, a ideia é de que a gente está trabalhando aqui com uma tecnologia disruptiva e inovadora, e que foi muito importante a participação de todos os diretores, da Procuradoria, para a gente conseguir chegar nessa norma e fazer essa proposta para vocês hoje. Aqui está a característica do processo. Um contexto desse produto, né? Apesar de a gente estar falando de uma tecnologia muito inovadora, a gente já tem mais ou menos mapeado 1.052 clinical trials para esses produtos. Eu estou falando de produtos aqui de terapia gênica, de tecidos que foram engenheirados, né? Engenharia de tecidos, terapia celular avançada, e que são produtos promissores no mundo. A gente tem observado na literatura em outras agências e no desenvolvimento científico que esses produtos são promissores, inclusive para doenças sem alternativas terapêuticas e muitas vezes doenças raras, né? No Brasil, depois da publicação da RDC 260 de ensaios clínicos, nós recebemos 13 ensaios clínicos, 8 já foram aprovados, estão em monitoramento pela Anvisa, 2 foram indeferidos e 3 estão em análise para poder iniciar os ensaios clínicos no Brasil. Com relação ao registro, eu trouxe esse slide aqui da Alliance Regenerative Medicine. Eles têm fazem um monitoramento de registro no mundo, a gente vê que são poucos registros no mundo, né? E a gente está com 2 produtos aqui aguardando a normativa para a gente finalizar o registro. São produtos para distrofia de retina hereditária e um produto para distrofia muscular espinal, que são produtos importantes para a sociedade brasileira, e essa norma acho que vai dar toda uma segurança jurídica que a gente possa aprovar esses produtos no país. E eu vou chamar a atenção e entrar para o rol de países que são países hoje que têm condição de receber esses produtos, são países que têm uma agência reguladora ou têm mecanismos regulatórios capazes de receber esses produtos tão inovadores. Do ponto de vista de proposta, né? Essa proposta ela inicia, na verdade, essa discussão toda inicia em 2012, quando a Anvisa, em parceria com outras agências reguladoras, começaram a perceber a necessidade de discutir isso. Então, em 2012, nós começamos a fazer um grande projeto onde a gente precisava discutir as boas práticas, o ensaio clínico, o registro e todo um arcabouço regulatório para receber esses produtos no país. Então, tivemos uma ampla participação na discussão dessas propostas. Internamente, a GSTSO, que é a Gerência de Sangue, Tecidos, Células e Órgãos, assumiu esse projeto, né? Mas a gente teve uma participação aí de todas as áreas da Anvisa, áreas meio, como a Plan, a INT, né, a GGREG, enfim, e áreas que têm muito a ver com o processo, como a GGFIS, GPAF, GGMON, IGPBio, enfim, várias áreas a participar desse processo. Com relação a conhecimento técnico, foi muito importante quando a Anvisa, em 2016, criou a Câmara Técnica de Produtos de Terapia Avançada. A Câmara Técnica é composta por especialistas, né, no Brasil, especialistas em terapia gênica, em terapia celular, que foi muito importante para esse processo ter a robustez que ele tem hoje. Mas a gente teve contato nessa norma, particularmente, norma de registro, com o Departamento de Ciência e Tecnologia, o DECIT, do Ministério da Saúde, com a CETENIB, do Ministério da Ciência e Tecnologia, que participou também na discussão desse projeto, dessa proposta de norma, e da Coordenação de Inovação, Indústria e Rede e Saúde do Ministério da Economia, que também participou desse processo. Além disso, uma discussão social, né, importante, a gente teve uma participação importante com uma referência regulatória do EMA, do FDA americano e do PMDA japonês, uma cooperação muito próxima com a AIFA, que é a agência italiana de medicamentos, que nos ajudou muito, principalmente, a entender alguns processos específicos que caberiam nessa norma. Né, a Associação de Pacientes, a gente teve intensamente participação da Casa Hunter, da Federação Brasileira de Hemofilia, que achamos importante nesse momento o paciente fazer parte do processo de discussão de uma norma desse tipo, e com alguns diálogos setoriais, né, que foram promovidos e com uma ampla participação social pela Sindusfarma, Interfarma, a Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, a Sociedade Brasileira de Terapia Celular, a
a Sociedade Brasileira de Genética Médica, a Sociedade Brasileira de Pesquisa Clínica, enfim, vários organismos aí científicos que nos ajudaram nesse processo. A consulta pública foi 53 respondentes, né, 51 nacionais e 2 internacionais, com 110 contribuições. Da nossa consulta pública, foi uma das menos, que teve uma menor participação do ponto de vista de texto, né, na consulta. Surpreendentemente, foi que a gente achava que teria muita contribuição, mas depois nós começamos a analisar um pouco os processos e as ideias. Como a gente vinha com uma discussão muito ampla, eu creio que muita coisa já foi discutido na própria discussão da prévia consulta pública. Algumas questões que apareceram, que vale a pena os senhores conhecerem, muita questão de conceito, né? É um tema difícil, né? Imaginar que eu vou registrar células, que eu vou registrar um gene humano. Então, muita questão de conceitos apareceram, assim, a gente via que realmente algumas contribuições precisavam um entendimento melhor do conceito. Uma sugestão que foi dada na própria consulta pública de elaboração de guias, manuais, informativos, uma forma até de educação sanitária. E também vinha muito essa dúvida, terapia celular convencional diferente de terapia celular avançada, né? Por exemplo, hoje a gente tem terapia celular como células progenitoras hematopoéticas para transplante de medula muito bem estabelecidas no país. Então, se tinha uma dúvida, mas essas células também vão ser registradas? Então, a gente isso ajudou muita gente a repensar nos conceitos. Então, algumas melhorias de conceitos foram feitas na norma, baseado nessas contribuições. Algumas questões de processo de trabalho apareceram, né? Que a Anvisa tivesse mais oportunidade de estar mais aberta a receber os pesquisadores, as indústrias, para poder discutir no início do processo. É uma prerrogativa nossa mesmo, então isso corroborou com que a técnica e a proposta de RDC vinha também colocando. Algumas questões de discussão de prioridade, de projetos, né, de prazos prioritários, que principalmente o setor industrial, que já vem com desenvolvimento avançado nesse campo, e as próprias associações de pacientes, a gente acatou esse processo de fazer um prazo prioritário para doenças raras e, enfim, outras situações também mais emergenciais. Algumas questões de exercício profissional, né, também, é muito comum nesse tipo de norma ter isso, então a gente acatou também o que foi colocado sobre exercício profissional. E algumas questões negativas do ponto de vista de produto classe 1 e classe 2. Nós fizemos uma divisão técnica muito mais do ponto de vista de processo de trabalho baseado num risco, né? Então, às vezes, o classe 1, que são células ou produtos de terapia avançada que tem uma manipulação mínima, eles têm um rito mais simplificado pelo risco, que também é menor, e o classe 2, um maior número de documentos que chega até a Anvisa. Então, eles colocaram que deveria ser os dois iguais, e, surpreendentemente, o setor sugerindo mais rigor com classe 1, né? E os dados pré-clínicos também, segundo algumas ideias, não era necessário um dado pré-clínico, o que a gente pontuou, entendeu e fez alguns ajustes, mas é muito importante que esses produtos sejam muito bem testados antes de colocar em seres humanos. Lembrando, estou falando aqui muitas vezes de terapia gênica, onde vai ter mudança genética no material do ser humano. Então é preciso ter muito cuidado. Então por isso que o estudo pré-clínico ele se manteve, mas a gente entendeu e melhorou um pouco melhor, fez umas melhoras no texto. Bem, agora só alguns pontos, coisa rápida mesmo, assim, a gente colocou, do ponto de vista jurídico, a necessidade de caracterizar o produto de terapia avançada como uma categoria especial de medicamentos novos. Esse é um modelo também que os Estados Unidos teve que fazer, a Europa teve que fazer, o Japão, para conseguir enquadrar num produto passível de registro, né? De qualquer forma, é uma norma específica, a própria Procuradoria tem dado essa orientação para a gente ao longo desse processo, de desenvolver normas específicas, e a gente toma como base as 4 pilares que a gente chama, que baseiam um pouco essas normas, né? Sangue, tecidos e células, que, principalmente o material de partida, segue regras de sangue, tecidos e células, medicamentos, que traz a rota para esse processo, produtos para saúde, em alguns casos, engenharia de tecidos, por exemplo, é importante usar regras de produto para saúde, e serviço de saúde, lembrando que esse é um produto que ele não vai para a farmácia, ele não vai para a prateleira, ele não vai para a comunidade, né? Ele é um produto muito específico, muito destinado ao serviço de saúde. Então, ele vai da indústria para o hospital, pelo menos é o que a gente tem hoje na literatura e nas experiências. Então, a regulação do registro tem que ter ligado ao serviço de saúde. E é muito oportuno que a GSTCO tenha essa experiência, então isso não foi difícil para a área. Bem, o registro traz essas 4 possibilidades. Registro de produto de terapia avançada classe 1, ele tem uma exigência de documentos e alguma flexibilidade para algum tipo de documento, visto ao risco sanitário.
Registro de classe 2 é um registro mais completo, com maior dados e maior robustez dos dados. O desenvolvimento de um registro que é possível ser feito em algumas situações muito específicas que necessite de dados e provas adicionais comprobatórias, mediante um termo de compromisso, vai falar um pouco sobre isso melhor, e registros e PTAs que não são passíveis de registro, em alguns casos específicos também. Bem, resumindo aqui, o classe 1 para a sociedade, inclusive, que manifestou sobre isso, ele vai ter estudos pré-clínicos, então a comprovação de estudos pré-clínicos, comprovação de estudos clínicos, mecanismos de pós-uso, como vai ser o monitoramento desse paciente ou desse produto ao longo de sua vida, e alguns elementos de qualidade. Ele não vai ter a necessidade, porque eu estou falando aqui de um produto de manipulação mínima. O que nós vamos utilizar nesse momento é as inspeções sanitárias com o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, como a gente faz nos bancos de células, tecidos, banco de sangue, que é um projeto bem elaborado no Brasil. A gente vai utilizar esse momento para trabalhar com a questão da produção. O classe 2 é a mesma coisa, só que ele realmente precisa de dados de produção muito mais robustos, porque estamos falando aqui de uma produção, às vezes, né, importante e tem que ser monitorada. Bem, todos eles seguem planos mínimos então a empresa ou o detentor do registro tem que apresentar planos de minimização de riscos, mecanismos de segmento, como vai ser feito os processos de eventos adversos, monitoramento de eventos adversos, rastreabilidade, é um produto que já nasce, tem que ter rastreabilidade desde o início do processo, né? E CBPF do componente ativo e produto final. Esse é um pouco o resumo assim, de toda a parte clínica e técnica, né? Uma observação, nós não recebemos nenhuma contribuição do ponto de vista técnico. Então, a questão técnica, dos ensaios técnicos, não foram mais do processo mesmo de trabalho do que contribuição técnica. Bem, a categoria prioritária foi essa, foi uma discussão bem ampla com o setor, a gente teve que, né, ajeitar bastante o texto para que, né, todo mundo entrasse no processo, e essa categoria prioritária para doença rara, doença negligenciada, emergente ou reemergente, produtos para emergência e saúde pública, em situações em que não houver alternativa terapêutica, ou tem uma nova indicação terapêutica com ampliação do uso destinado à população pediátrica, foi uma solicitação também para o caso da população pediátrica, e também a gente inseriu esse item, ter tido condução de ensaio clínico fase 1 e fase 2. Por que isso? Isso é natural. Quando você tem um produto que a agência acompanha desde o início do desenvolvimento, você tem muito mais condições de registrar esse produto com muito mais tranquilidade. Então é natural que ele possa ser prioritário e, com isso, menos tempo para fazer a análise do registro. É como se a gente pudesse estimular o acompanhamento desse processo desde o início do desenvolvimento. Outra questão, certificação de boas práticas para o componente ativo e para o produto de terapia final, e aí a gente adotou, nesse momento, receber documentos e certificações de autoridade sanitária internacional oficialmente reconhecida, né? Porque esses produtos têm uma característica bem importante, eles são centralizados em grandes países, por exemplo, e são muito fiscalizados e acompanhados por essas agências. Então, a gente achou que, nesse momento, é muito melhor de fazer uma parceria com essas agências e acompanhar o processo via monitoramento. Importação e exportação vão ser uma norma específica, está sendo tratada já com a GPAF, e os casos omissos serão tratados, dirimidos pelas demais normas internacionais e, enfim, e outras normativas da Anvisa aplicáveis. Outra questão importante, rápido, que eu termino também, sobre o registro com dados de terapia avançada, que necessita de dados e provas adicionais comprobatórias de eficácia clínica, ou seja, ele está com desenvolvimento avançado, tem indícios de eficácia e, por uma situação bem específica, por exemplo, em condição grave debilitante, em doenças raras crônicas debilitantes, em situação de risco de vida, emergências médicas, não tem inexistência, né, de terapia no país, ou alternativo comparável, que oferece maior vantagem terapêutica, e que a relação, o balanço benefício-risco seja favorável àquele produto, ele pode, então, receber um registro e ele vai ser monitorado de perto, né, por um termo de compromisso, para que até que ele tenha realmente as comprovações robustas de eficácia. Claro, a gente está falando aqui só de eficácia, a segurança foi comprovada. Nós estamos falando aqui, senhores, de produtos de doenças raras, né, onde a gente tem, por exemplo, um N de pacientes muito pequenos. Então, talvez a estatística, para a gente ter uma robustez de eficácia, ela possa demorar um pouco e a gente já pode, com controle adequado, permitir que pacientes possam se beneficiar desse produto que tem indícios de eficácia
já adiantado. Bem, dos prazos de manifestação nós colocamos, né, nós usamos a lei 6360, porque conseguimos enquadrar como medicamento especial, ou um processo especial de medicamento. Então, definitivo, um prazo de manifestação de 365 dias, o prioritário 120 dias e sob termo de compromisso 120 dias. Até então a gente tinha colocado 180 dias para o setor, mas a gente, por uma questão jurídica, a gente achou que deveria ter mais robustez jurídica e 120 dias de manifestação. É um processo desafiador para a GSTCO, para a Anvisa, porque estamos lidando aqui com um produto inovador, mas a gente está tentando fazer mecanismos de poder cumprir isso e atender a população de forma mais rápida. Bem, a classe 1, a validade seria de 5 anos, depois 10 anos e aí processo de renovação. Classe 2, 5 anos, 10 anos, e o sob termo de compromisso, ele teria validade de 5 anos, mais um monitoramento anual. Então, todo ano, a empresa, o detentor do registro, deverá mandar um relatório de como que está esse processo com o paciente, o monitoramento do paciente. A ideia é que a Anvisa monitore o paciente. Para vocês terem uma ideia, nós estamos avaliando um produto aqui para registro, a perspectiva que se faz desse produto, é um produto para doença rara, é que em 2 anos 40 pacientes brasileiros sejam atendidos. Ou seja, nós estamos diante de uma situação em que a Anvisa pode acompanhar a vida real do paciente em algumas situações. Então, nesse caso aqui, teria 5 anos com monitoramento anual, depois ele passa a pegar a rota comum, 5 anos e 10 anos para renovação. Bem, e aí surge a ideia, a possibilidade de a gente fazer também um produto de terapia avançada não passivo de registro, alguma situação muito específica. Esse é um modelo europeu, também um modelo japonês adotado, os Estados Unidos também adotou uma coisa parecida, em que o paciente precisa, né, o paciente está terminal, numa situação drástica, importante para a sua vida, risco de vida iminente. Existe uma equipe médica, uma equipe clínica que tem algum conhecimento sobre aquele tipo de produto. Existe a possibilidade de uma produção GMP, uma produção de boas práticas. Então, nesse caso, é uma produção não rotineira, onde vai ter uma autorização prévia da Anvisa, no caso da terapia gênica, e no caso de outros produtos, seria uma comunicação à Anvisa, desde que tenha boas práticas de fabricação e que a Anvisa consiga ter um relatório de acompanhamento terapêutico do paciente. E esse processo era divulgado no portal da Anvisa. É uma experiência, a gente teve na Europa para discutir isso. Nossa preocupação era como a gente ia trazer esse benefício que os outros agentes reguladores estavam trazendo no mundo, mas que a gente queria fazer isso com responsabilidade, dentro do nosso circuito e sistema de saúde brasileiro. E aí foi uma discussão muito grande. Eles, na Europa, por exemplo, eles têm pouquíssimas situações dessa, mas é importante ter essa possibilidade para atender pacientes em algumas situações muito específicas. Obrigado. Quero agradecer a oportunidade de agradecer aqui a GSTCO, principalmente a Renata e a equipe dela. Hoje ela não está aqui porque ela está indo para a OMS. A OMS convidou a Anvisa para fazer parte de um grupo seleto de agentes reguladores para discutir esse tema. É fruto de um trabalho desse pessoal que realmente dá a vida. Nós somos muito poucos, com um regimento interno muito drástico de competências, mas a gente tem tentado fazer o melhor possível para atender a população brasileira. Muito obrigado. Obrigada, João, pela explanação técnica. Passo, então, a palavra ao diretor Fernando Mendes para a leitura do relatório. Muito obrigado. Trata-se de processo de regulamentação no âmbito da Anvisa, tema 14.4 da Agência Regulatória 2017-2020, que dispõe sobre o registro de produtos de terapia avançada, de origem humana e da outras providências. O processo de regulamentação em regime comum de tramitação iniciou-se em setembro de 2015. A proposta foi motivada pela necessidade de disponibilizar à população brasileira desses produtos já autorizados por outras autoridades sanitárias de outros países. A proposta de iniciativa foi aprovada na ROP 19/2019, realizada no dia 20 de 8 de 2019. Consultada a Procuradoria Federal junto à Anvisa, ela se posicionou pela legalidade da proposta por meio do parecer 00012, com algumas ressalvas que foram ajustadas pela área técnica. Mais uma vez, a Anvisa e seu preeminente quadro técnico foram instados a regular, em simetria com a dinâmica mundial, empregado no desenvolvimento tecnológico da produção farmacêutica. Mostramos, com essa intenção regulatória, estarmos atentos ao andar acelerado das inovações, refletindo nossa imensa adaptabilidade
na adoção de procedimentos regulatórios cada vez mais aderentes à rapidez da evolução das coisas. Projeta-se aqui devolver à indústria farmacêutica, em tempo não muito diferido daquele em que ocorrem as inovações, a regulação que possibilitará o registro de produtos que se nos apresentam como uma grande promessa terapêutica ao trato de situações clínicas complexas, muitas vezes, repito, muitas vezes, sem alternativa médica. Refiro-me à regulação que se convencionou denominar produtos de terapias avançadas. Uma alternativa terapêutica advindo das pesquisas científicas na área da biologia molecular e suas consequentes descobertas no campo da biotecnologia e da biologia regenerativa. Situam-se conceitualmente em 3 categorias: os produtos de terapia celular avançada, os produtos de terapia gênica e os produtos de engenharia tecidual, podendo ser combinados com dispositivos médicos. Trata-se, pois, da regulação de produtos cuja utilização prospecta o acesso da população a novas alternativas terapêuticas para doenças raras, graves ou outras da mesma complexidade ou singularidade. Alinhamo-nos nessa intenção regulatória com o posicionamento da Organização Mundial de Saúde, expressado na 18ª Conferência Internacional de Autoridades Reguladoras de Medicamentos, ICDRA 2018, que recomendou aos países que desenvolvessem normativas regulatórias para os produtos de terapias avançadas, na perspectiva da harmonização de definições e requisitos de qualidade. Nessa mesma linha regularizadora, a formal normatização pretendida servirá como um empeço definitivo à proliferação de propagandas enganosas relativamente às promessas que têm sido feitas à população dos países das Américas sobre a suposta disponibilização de produtos derivados de manipulação celular e suas pasmosas curas. Uma irresponsabilidade denunciada pela Organização Pan-Americana de Saúde. Devo ressaltar que a discussão sobre os parâmetros dessa regulação vem sendo feita em ritmo ajustado, respeitando-se as cautelas exigidas ao trato de tema marcadamente odierno. Optamos pela convergência regulatória com as principais agências internacionais, em cujas coincidem as mesmas bases conceituais. Superamos os primeiros entraves inerentes à vanguarda da regulação, especialmente em razão da natureza peculiar desses produtos e a consequente dificuldade na definição de critérios ao controle da eficácia, segurança e qualidade do produto final, em toda a sua extensão terapêutica. Nesse compasso, regulamos inicialmente por meio da RDC 214/2018 as boas práticas em células humanas para uso terapêutico em pesquisa clínica. Seguida na instituição das regras, a realização dos ensaios clínicos com produtos de terapia avançada investigacional, regulada por meio da RDC 260 de 2018. Editamos, portanto, nessa primeira etapa, a pavimentação normativa que nos permitiu seguir a cadência regulatória adotada. Isso porque a regulação dessa nova terapia deve abranger não só a sistemática de ação dos produtos, como também o processo produtivo deles. A construção da norma, especialmente em razão das peculiaridades daquilo que se quer regular, foi desenvolvida com acompanhamento sistemático das ações do mesmo objetivo feitas em outros países, em cujos observou-se uma notada preocupação de todas as entidades envolvidas, agências reguladoras, indústria farmacêutica e pesquisadores, com as questões relacionadas à segurança dos produtos, em todas as suas etapas de desenvolvimento e pós-mercado. Até porque o desenvolvimento desses produtos, além de envolver etapas longas e custosas, mostrou-se arriscado, especialmente na execução de ensaios clínicos de terapia gênica. Há casos em que o comprometimento da segurança na adoção da terapia gênica foi identificado com incomum precocidade, a partir da injeção de vetor viral, resultando no desenvolvimento de leucemias, por meio da mutagênese insercional, mutações produzidas pela intromissão do vetor do DNA, rompendo a continuidade da sequência genética, e até em morte, por síndrome da resposta inflamatória sistêmica
causada pelo vetor adenoviral de primeira geração. São essas situações de eventos adversos, diretamente ligados à terapia gênica, com origem nas características dos vetores virais pesquisados. São ônus operativos que foram criteriosamente observados em pesquisas, com vistas ao desenvolvimento e à produção de novos vetores menos arriscados. Nesse contexto de desenvolvimento, insurgem como primeiros parâmetros de regulação, em conformidade com os exemplos citados na análise de impacto regulatório, aqueles referentes à mitigação de riscos das etapas de desenvolvimento dos produtos de terapia avançada. São eles: a. Risco de infecção devido à contaminação ou reativação de micro-organismos patogênicos. B. Risco de exposição acidental de produtos de saúde, considerando o processo e o ciclo produtivo, inclusive o profissional cuidador. C. Violação dos direitos dos doadores vivos, questões éticas. E D. Administração a pacientes de produtos de terapia avançada, de segurança e ou eficácia não comprovada. Teve-se a partir dessa análise que o desafio em regular as PTAs abrangeu na construção normativa as etapas de desenvolvimento, do ensaio clínico e se prolongou durante o ciclo de vida desses produtos, envolvendo a avaliação clínica do paciente por longo prazo, principalmente devido às incertezas dos riscos envolvidos no uso desses produtos. Seguindo-se essa primeira estruturação, a proposta da norma foi proveitosamente acrescida de requisitos dedicados a conformar a melhor sistemática a concessão do registro sanitário desses produtos. Destaco aqui os principais. A. Informações de qualidade, dados sobre o material de partida e matérias-primas utilizadas durante a produção do produto, validações e controles de qualidade, estabilidade, manutenção de rastreabilidade, entre outros. B. Necessidade de conformidade com as boas práticas de fabricação, boas práticas de laboratório e boas práticas clínicas. E C. Desenvolvimento de ensaios clínicos comparativos entre a segurança e eficácia do tratamento proposto por meio de PTAs e dos tratamentos existentes. Nesse mesmo sentido, houve a preocupação com a instituição de regras ao controle do uso excepcional de produtos de terapias avançadas, em situações emergenciais, principalmente à base de células e tecidos, de forma a atender pacientes em situações graves, circunstância apontada pela Câmara Técnica de Terapias Avançadas, CAT da Anvisa, Portaria 1731, de 9 de setembro de 2016. Também foi alvo de preocupação normativa os aspectos relativos à triagem dos doadores de sangue, tecidos e células e o monitoramento pós-comercialização. Propõe-se aqui, portanto, uma construção regulatória ao preenchimento de uma lacuna normativa surgida pelo avanço tecnológico. Mais uma vez, atuamos de forma reativa ao desenvolvimento da regulação, refletindo o descompasso existente entre a capacidade regulatória e a velocidade acelerada da evolução tecnológica. Todavia, considero que nossa atuação ocorre com adequada temporalidade, porque nossa primeira intenção é o estabelecimento de um marco regulatório para os produtos de terapia avançada, a partir do qual haverá condições de novas inserções normativas na medida da evolução tecnológica desse segmento farmacêutico. Nesse sentido, a proposição normativa agora em análise tem caráter expressamente mutável, pois há nela a previsão de revisão formal a partir de 2 anos de vigência. Com essa característica, prospecta um alinhamento evolutivo da norma com o acompanhamento dos avanços de PTAs, relativamente às redefinições de escopos de tratamento, à complexidade dos produtos, ao tempo de desenvolvimento desses produtos e à análise dos riscos envolvidos no desenvolvimento deles. Penso, por fim, que a forma, o momento e os requisitos que acompanham a proposição normativa representam a melhor compreensão ao trato das inevitáveis imbricações surgidas entre a atividade de regulação e o avanço tecnológico da indústria farmacêutica. Possibilitar-se-á, com essa proposta regulatória, o acesso de nossa população aos PTAs, seguindo-se os atuais parâmetros ao estabelecimento dos necessários requisitos técnicos e as cautelas à garantia de disponibilização de produtos eficazes, seguros e de qualidade. Senhor presidente, se o senhor quiser abrir a tribuna.